Então, bora começar, né? Vamos. Então, vamos à nossa oração. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor. Perceba, Mestre, os nossos sentimentos de alegria pelos encontros frutíferos de conhecimento através dessas obras de Chico Xavier, de Allan Kardec. Senhor, quanto esforço desses homens, quanta batalha para elevar ao mundo, elevando-nos a nós, os seus semelhantes. Como lhes podemos agradecer o esforço imenso, o esforço ingente de nos trazer o equilíbrio, de nos trazer a saúde mental, porque sem eles, Senhor, muitas vezes estaríamos escravizados a hospitais e vinculados a farmácias, buscando uma melhoria psíquica que jamais conseguiríamos sem a luz desses homens que trouxeram tantos conhecimentos a nós. Assim, mestre, nós queremos lhes agradecer, eles que foram teus representantes, eles que conseguiram beber numa fonte mais fecunda a tua própria luminosidade, o teu amor, a tua humildade, traduzindo para os nossos corações, de forma que nós conseguimos agora te perceber melhor, perceber os teus sentimentos, perceber o teu esforço de elevar o mundo inteiro na categoria dos mundos. Assim, Jesus, quem somos nós? Mas pedimos as tuas bênçãos para todos eles. Derramai sobre eles, Mestre, o teu amor, a tua paz, onde quer que eles se encontrem, pois sabemos que são trabalhadores incansáveis do teu coração fraternal. Abençoa Jesus, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, então vamos lá. Só uma coisinha que eu vou contar, João. O meus enxoval chegou em Palmelo já. Oh, essa é a cidade de qual estado? É lá de Minas, que é a cidade, de Goiás, que é a cidade espírita, né? E eu ganhei uma homenagem Dia das Mães. Ó, meu enxoval, onde está indo? Eles de lá te mandaram uma homenagem? Mandaram para o Dia das Mães, domingo à noite. Cadê a homenagem? Você pode mostrar para a gente? Desculpa aí. Eu faço para dar enxoval, eu mandei, eles pediram um vídeo, eu mandei e eles publicaram. Que legal, Cida, maravilha, muito Ai, a minha sementinha! Parabéns, Cida, parabéns, viu, pelo trabalho, pelo empenho, né? Parabéns, trabalhadora. Parabéns. Gerando frutos eternos em outras cidades, né? Sim, a semente germinou. Até na cidade espírita, né? Então, a pessoa que fazia enxoval desencarnou. Então, eles estavam com falta de material. Aí fiz coeiros, mandei, e só uma caixa de coeiro foi o suficiente para mim ganhar tudo isso. Que legal, Cida. O benefício que a gente faz no bem é imorredouro, né? Sim. Jamais morrerá. Porque as pessoas que se beneficiaram ajudam outras, e aquele nosso auxílio inicial gerando frutos, né? Como da parábola dos talentos. Jamais vai morrer. Bom, então vamos lá. Nós estamos aí no capítulo... deixa eu ver, eu estou lendo o livro antecipadamente. A Malu já publicou aí, né? Então eu estou falando aqui mais para me achar... Capítulo 18. Vamos começar esse parágrafo todo aí, né? Imaginemos, né? Porque a gente parou pelo meio do parágrafo, né? Então não há perda, pelo contrário. Paramos lá no final. Com a repetição até a benefício. De que trata esse capítulo? Trata dos resgates coletivos. Então, ocorreu aqui na Terra, no pico de uma serra muito alta, numa região selvagem, um acidente de avião,
e desencarnaram 14 pessoas. E a Mansão Paz tem um trabalho basicamente quase que diário de atendimento de pessoas acidentadas, não é isso? E um senhor ancião lá está justamente, é um trabalhador da mansão, e está mandando uma mensagem para a mansão. E ele vai, Druso chama Silas e outros lá que vão auxiliar para receber o segundo aviso, porque eles não são como nós, não saem apressado fazendo isso, fazendo aquilo. E assim que eles vão analisar quais são os informes que chegarão para verificar exatamente o que deve ser realizado. Das 14 pessoas que desencarnaram ali, 6 receberão atendimento para serem retirados do corpo, né? Para serem levados à mansão, e 8 não. Estando mesmo os corpos, alguns desses 8 até mutilados, os espíritos, as almas, estão algemadas a esse corpo, aos seus corpos. Eles não ficam sem receber atendimento, mas eles não estão em condições, pela vida que levaram, pela vida interna que levaram, não sublimaram o perispírito, e seus perispíritos são compostos ainda de fluidos animalizados que não lhes permite sair dos corpos. Vão receber atendimento. E a mansão tem uma alta tecnologia nesse sentido, porque André Luiz se sentiu como se ele estivesse na própria cena, né? Na cena do acidente. Então, vejam, né? Que é em vida que nós começamos melhorando as qualidades intrínsecas das nossas almas, nos separarmos dos nossos corpos. Os outros 8 desse acidente que não vão se separar, eles não conseguem perceber o auxílio que lhes é ofertado, a não ser, às vezes, num tempo muito longo, de alguns dias, consegue ter uma percepção gradual daquilo que lhes quer o plano superior ofertar, porque o plano mais alto ainda está atendendo, porque caem luzes do céu sobre eles ali, sem parar, caindo chuva de luzes sem parar. Então, vejam que nem sempre a morte do corpo implica digamos assim, a emancipação, a libertação da alma. Não. A libertação da alma é para quem viveu se libertando, né? Quem não viveu se libertando continua com os fluidos animalizados presos ao corpo. E ainda, como pergunta Hilário, mas e eles têm chances, então, de se vincularem a espíritos inferiores, a espíritos trevosos? Tem. Eles têm, porque a tentação, antes de tudo, começa em nós. É no nosso mundo interno e que pode se associar àqueles que são assemelhados. E se eles caírem, diz Druso, né? Se eles caírem nesse nível de maldade, lá receberão a corrigenda para se vincularem posteriormente ao bem. Eles querem vir, André Luiz e Hilário, mas o Druso não é favorável, o Druso não permite. Por quê? Porque eles não fizeram um treinamento. E eles que têm a finalidade de escrever esses livros para nós, pela forma como eles percebem o mundo sem esse treinamento, que naturalmente deve ser bastante intenso, eles vão transmitir para nós medo. Eles vão transmitir para nós um pavor que pode nos levar ao desânimo e, por consequência, a um estado doentio, a um estado, né, que não demora muito, nos leva à morte. Então, o Druso não permite que eles nos tragam esses informes. Eu não sei, eu já li esse capítulo umas 3 vezes, né? Na verdade, eu estudei, então pode ser que eu esteja passando até, porque eu posso falar do capítulo todo. Então, vamos começar onde que a gente parou, não, digamos assim, né? Passar mais do que o ponto da leitura. Mas muita gente nesse estado provacional, porque em vidas passadas, quanto mais para trás formos, mais nós erramos. Então, tem milhares de pessoas que
jogaram os outros do precipício, jogaram de torres, ou se suicidaram pulando de prédios, e que na vida atual tem que passar por essa espécie de prova. Alguns escolhem essas provas, né? Alguns escolhem, outros não escolhem, passam por essas provas, outros decidindo a respeito do que é melhor para eles, justamente para que possam progredir. E os piores casos nem são esses, porque há pessoas que nascem já flageladas, com imensas dificuldades psicológicas e físicas, ou físicas, psicológicas e ou físicas, desde o berço até a velhice, sem poder ter escolhido uma prova de um desencarne coletivo que lhes possa redimir erros de vidas pregressas. Beleza? Então, vamos lá. Imaginemos, todo mundo achou aí? A gente voltou um pouquinho esse parágrafo. Seu computador está mostrando uma coisa aqui. Imaginemos que fossem analisar as origens da provação a que se acolheram os acidentados de hoje. Surpreenderiam, de certo, aí, ó, delinquentes que em outras épocas atiraram irmãos indefesos do cimo de torres altíssimas para que seus corpos se espatifassem no chão, né? Então, vejam aí, sem defesa, quer dizer, a gente chegou com uma escolta de 30 soldados, 40 soldados, aquela pessoa era sozinha, estamos todos armados, não tem condição, olha, empurra ele, bum, empurra. Companheiros que em outro tempo cometeram hediondos crimes sobre o dorso do mar, né? Quer dizer, você está meio doente, você pula na água. Vai logo, uma espada, né? Apontando no pescoço da pessoa. Pula logo. Pondo a pique existências preciosas. Aí, ó. Ou suicidas, quer dizer, pessoa que não valorizou a própria vida e agora, na vida atual, tem mais valor pela vida, mas passa por uma morte assemelhada para valorizar a vida ainda mais em função da dor, da dificuldade, né? Ou suicidas que se despenharam de arrojados edifícios ou de picos agrestes em supremo atestado de rebeldia perante a lei, os quais, por enquanto, somente encontraram recurso em tão angustioso episódio para transformarem a própria situação, né? Então, lembram do caso, por exemplo, do Adelino, né? De 2 capítulos para trás. Ele tocou fogo no pai. Mas ele veio progrediu muito no plano espiritual, trabalhando, mas não foi fácil o período de recuperação e nem foi curto. Aí ele reencarna com eczema. Ele poderia até ter pedido para passar pela mesma coisa pelo qual o pai passou. Mas, através do próprio trabalho, ele tem se transformado a ponto de que a doença, o eczema, não seja para ele, digamos assim, tão severa a ponto de impedir que ele estude ou trabalhe na fase infanto-juvenil, adulto, né? Mas esses aqui não, ó. Somente encontrarão recurso em tão angustioso episódio dessa morte coletiva aí, da queda de um avião. Então, ó, ele botou um pronome interrogativo, então ele vai fazer uma pergunta. Quantos milhares de irmãos encarnados possuímos nós, em cujas contas com os tribunais divinos figuram débitos desse jaez? Ora, é só a gente prestar atenção. Basicamente, em todo lugar do mundo, diariamente, né? Diariamente, tem um resgate coletivo. Sim ou não? Ora, então esses são os milhares. E nós? E nós?
Bom, talvez também. Agora, como a gente trabalha no bem, como a gente se esforça muito, esse resgate pode ficar adiado, como no caso do Adelino, né? Entretanto, não desconhecemos que nós, consciências endividadas, olha aí, ó, podemos melhorar nossos créditos todos os dias. Então, João, basicamente, você empurrou alguém num penhasco alguma vez, né? Ou você mesmo se suicidou? Ora, é possível. Volta lá para o século X. Quem éramos nessa época? Século V. Pelo amor de Deus. Éramos muito brutos. Então, não é possível. Você acha que vai desencarnar coletivamente? Eu não sei. Mas eu sei que eu posso, né, apesar da dívida imensa que possuo, melhorar nossos crédito todos os dias. Quantos romeiros terrenos, quer dizer, quantos encarnados? Romeiros terrenos, quantos encarnados? Em cujos mapas de viagem constam surpresas terríveis e são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo, né? Quantos? Para quantos consta uma surpresa terrível, desagradável, um acidente? Quem não já sofreu um acidente aí? Né? E inesperado. Um acidente inesperado, uma surpresa terrível. Né? A Juliana colocou aí, João, e quem tem fobia de altura, no caso de nós encarnados? Eu tenho fobia, eu tenho. Altura, não gosto de olhar nada assim que seja alto. Por que será, né? Exatamente, esse é meu medo. Para mim, voar de avião, eu tenho que tomar remédio. Se eu subir em prédio, eu já fico ruim. Parece que eu fico pensando se o concreto está bem concreto, se não vai cair. Eu tenho um problema sério com isso. Eu fico pensando, será que eu já morri assim? Exatamente. Eu fui agora lá em Gramado e em Canela eles fizeram aquele skydrive, que é coisa de vidro. Aí você olha aquele precipício lá embaixo. Aí meu marido, vamos? Eu digo, não sei se é meu dia. Vão vocês. Eu não vou. Eu medo de altura. Vai que esse negócio quebra. Aí ele não quebra, Malu. Eu digo, não vou, pode ir. Fiquei no carro e ele foi. Eu não vou. A altura não é comigo. Já me jogaram de algum lugar, porque eu tenho fobia de altura. É isso aí, gente. A gente não fez coisa boa lá para trás, né? Então, ó, quantos romeiros terrenos em cujos mapas de viagem constam surpresas. Porém, são amparados devidamente para que a morte forçada não lhes assalte o corpo. Por que isso? Em razão de atos louváveis a que se afeiçoam, né? Atos nobres que nós nos afeiçoamos a práticas louváveis, né? Estão vendo aí? Aí não morre de forma terrível, mas merecia. Aí a justiça divina, super amorosa, não. Ele está afeiçoado a atos louváveis. Então, suspende essa espécie de morte. Quantas intercessões da prece ardente conquistam moratórias oportunas para pessoas cujo passo já resvala no cairel, na borda, na margem do sepulcro. Quantas preces, até de outras pessoas, como nós falamos do livro Obreiros da Vida Eterna. Uma criança de 8 anos orou pedindo que uma senhora não morresse antes do nascimento de uma outra que seria sua esposa para o trabalho do bem. Foi atendido. Foi atendido. E já tinha chegado a equipe espiritual, era, como ele diz aqui, o cairel do sepulcro. A equipe espiritual já chegou para realizar o desenlace, e aí a criança lá de 8 anos orou, desdobrada pelo sono, percebendo o que acontecia, prejudicar a gravidez
da neta dessa senhora que morreria e foi atendido. Quantas intercessões de prece ardente conquistam moratórias oportunas para a pessoa que está na iminência da morte. E olha o que ele fala. Quantas? Dando a entender que são muitas. Dando a entender que não é um caso ou outro. A gente traz um caso do livro Obreiros da Vida Eterna, mas pela pergunta dele, são milhares. Quantos deveres sacrificiais granjeiam para a alma que os aceita de boa mente preciosas vantagens na vida superior, onde providências se improvisam para que se lhes amenizem os rigores da aprovação necessária. Era uma aprovação necessária, era. Mas a pessoa aceitou deveres sacrificiais de boa mente, fazendo coeiros para outras cidades. Né? Então, a providência improvisa a amenização de provas necessárias para todos nós. Sabemos nós que, arremessando no espaço duas ondas sonoras, de maneira que as vibrações do campo mais denso de uma sejam equivalentes ao campo menos denso da outra, recolhemos, nesse ponto do encontro das ondas sonoras, um vale, aí a gente tem que lembrar do ensino médio, né? Ele foi para a física do ensino médio. Duas ondas sonoras, quando uma está no vale e a outra está no pico, e elas se encontram, anula. Não é isso que a gente estudou lá? É. Então, é isso que ele está falando. Né? Então, quando o campo mais denso de uma sejam equivalentes ao campo menos denso da outra, recolhemos o silêncio como resultado. Está falando do som. Né? Você não vai ouvir naquele ponto lá, porque uma onda está no alto e outra está no baixo. Assim é que, gerando... Ele falou isso para trazer uma analogia. Né? Então, a gente nem precisa ficar preocupado se a gente entendeu ou não essa física do ensino médio, porque ele está usando isso como um fundo para um entendimento superior. Só isso. Ele está fazendo uma comparação e a parte principal a gente ainda não leu. Então, quem não entende de física não fica preocupado. Porque não é a parte relevante. A parte relevante é essa aqui. Ó. É assim que, gerando novas causas com o bem praticado hoje, o bem que eu pratico hoje gera novas causas a meu favor. E assim nós podemos interferir nas causas do mal praticado ontem. Percebe o que ele quis falar? É isso aí. Neutralizando as causas do mal passado com as novas causas do bem praticado hoje. Neutraliza. E ainda, eu reconquisto com isso o meu equilíbrio. E nós reconquistamos o que perdemos, o equilíbrio. Desse modo, creio mais justo incentivarmos o serviço do bem por meio de todos os recursos ao nosso alcance. A caridade e o estudo nobre, a fé e o bom ânimo, o otimismo, o otimismo e o trabalho, a arte e a meditação construtiva constituem temas renovadores. Quer dizer, então, a prática da caridade, a prática do estudo nobre, a fé, o bom ânimo, o otimismo, o trabalho, a arte, a meditação, são temas que nos renovam, cujo mérito não será lícito esquecer. É meritório estudar, é meritório buscar um esforço para ter bom ânimo,
otimismo, trabalhar no bem, praticar a caridade, meditar. E a lei de Deus não vai esquecer desse mérito. Na reabilitação das nossas ideias, na reabilitação do nosso raciocínio. E, consequentemente, reabilitando as nossas ideias, o nosso raciocínio, reabilitamos também os nossos destinos. E reabilitamos o nosso destino. Quer dizer, estava escrito lá no planejamento de Adelino. Olha, Adelino, é o seguinte, em regra, o teu plano vai ser esse aqui, ó. Tu vai ficar muito doente, a ponto a tua doença vai ser grave, você não vai nem estudar quando você for criança e jovem, e quando você for velho, a tua doença vai ser tal gravidade que tu não vai trabalhar. Essa é a grande chance. Esse é o ponto principal do seu plano. Aí tem uma nota de rodapé no planejamento de Adelino. Mas olha, Adelino, que se você estudar o Espiritismo, para onde nós vamos te levar num centro espírita, se você buscar ajudar as pessoas, se você praticar a caridade, essa doença não vai ser grave. E olha que a gente vai te levar para a casa espírita quando você for jovem. Tu vai chegar meio mal. Mas se tu praticar isso, o plano é outro. O plano vai ser outro. E a doença vai ser leve. E se você for se comportando muito bem, coisas que iam ficar para o século seguinte, eu vou trazer agora para você resolver grande parte das tuas dívidas. Vê lá. Não é isso? Então, renovou o destino. Ia ficar adoentado, acamado. Não. Não, praticou bem, foi em frente. Renovou a cabeça, renovou o destino. Entregara-se o chefe a mais longa pausa. E, movido pelo propósito de aprender, indaguei de Druso se ele mesmo não teria acompanhado algum processo de resgate coletivo, em que os espíritos interessados não teriam outro recurso senão a morte violenta como remate, como conclusão, nos dias do corpo denso, ao que o instrutor respondeu presto, respondeu depressa. Né? Então, o André Luiz não foi lá porque ele vai escrever alguma coisa que vai gerar medo nos homens. Não. E como disse Druso bem aqui no final, nós temos que escrever sobre o trabalho no bem. Nós temos que escrever sobre a prática do bem para os homens, né? Então, aí André Luiz diz, você pode contar algum caso de um resgate coletivo que não teve outro recurso, não sei esse, da morte violenta, como um remate, como um final para a recuperação de algumas dívidas? Sim, tem. Vou falar, né? Druso vai falar. E a gente lembra que no capítulo anterior, né? O Léo escolheu ter a própria espécie de vida que o irmão teve, quer dizer, que ele submeteu ao irmão para que ele se recuperasse, né? Lembram? Ele nasceu com uma debilidade mental muito significativa, os pais morreram, ele ficou órfão, o irmão foi cuidar dele, o irmão logo internou ele no hospício, demorou muito tempo para ele sair do hospício, foi buscar o irmão disse, não tenho nada para te dar, vai-te embora, tentou a justiça não deu nada, e ele foi ser vigia noturno, pegou uma tuberculose, foi hospitalizado, ficou um tempão no hospital, vai desencarnar. Lembram? Ora, mas aqui ele está falando de um resgate coletivo. Então, bora ver. Guardo em minha experiência alguns casos expressivos que seria justo relacionar. No entanto, reportar-nos-emos simplesmente a um deles, atentos ao imediatismo de nossas obrigações. Eu poderia narrar para vocês aqui 20 casos, mas eu vou narrar só um, porque a gente tem que trabalhar. Né? Porque a gente tem que trabalhar. Depois de rápidos momentos
momentos em que naturalmente apelava para a memória, comentou benevolente. Há 30 anos. Há 30 anos. Então, lembram, Druso, ele está como diretor dessa instituição, né? Ele está lá há 50 anos. Lembra lá do primeiro ou do segundo capítulo? E ele chegou na instituição, foi atendido como uma dessas pessoas doentes, aí foi padioleiro, exerceu todas as profissões, foi professor, foi isso, foi aquilo, agora é o diretor. É isso? Então, ele está falando de uma época que ele não era diretor. Há 30 anos, desfrutei o convívio de 2 benfeitores, a cuja abnegação muito devo neste pouso de luz. Quer dizer, então, era numa época em que ele estava ali, talvez, trabalhando, recebendo auxílio de outros. Ele agora é o diretor, digamos, dando auxílio máximo a todos. Mas essa foi uma época em que ele recebia ajuda de 2 benfeitores, cuja abnegação deles, ele, Druso, muito deve nessa casa. Quem são eles? Ascânio e Lucas, assistentes respeitados na esfera superior. Integravam-nos à equipe de mentores valorosos e amigos. Então, hoje em dia, eles são assistentes respeitados na esfera superior, mas eles integravam a nossa equipe de mentores, né, de dirigentes valorosos e amigos, né? Eram alguém como Silas, ou até algum deles era o próprio dirigente da instituição. Agora eles estão em esfera superior. Quando os conheci em pessoa, já havia despendido, já haviam eles, então, não eu, né? Não eu, Druso, eles já haviam despendido vários lustros no amparo aos irmãos transviados e sofredores, né? Então, provavelmente, foram eles que resgataram o próprio Druso há 50 anos atrás dessa região inferior para que ele recebesse ali um tratamento e viesse a progredir. E quando ele, então, foi atendido, quando os conheceu, eles já tinham vários lustros, quer dizer, vários períodos de 5 anos. Não diz quantos, mas vários períodos de 5 anos. Ali, talvez a mesma quantidade do Druso, 10 períodos de 5 anos, no amparo a irmãos transviados e sofredores. Cultos e enobrecidos, eram companheiros infatigáveis, incansáveis em nossas melhores realizações, sempre ajudando, incansáveis. Acontece, porém, que depois de largos decênios de luta, né, conjunto de décadas de trabalho, nos prélios, né, nas batalhas, nos combates da fraternidade santificante, né? Então, veja como ele fala do trabalho. O trabalho é uma batalha de fraternidade que nos santifica. É isso? É. Combates de fraternidade santificante. A nós que trabalhamos, vamos seguindo o caminho da santificação. Então, depois de décadas deles nesse trabalho de santificação, suspirando pelo ingresso nas esferas mais elevadas, agora eles estão lá, né? Para que se lhes expandissem os ideais de santidade e de beleza. Então, vejam, eles estavam querendo ir para as esferas mais elevadas, né? Suspirando. Então, é um desejo muito interno, um suspiro depois de décadas e décadas de trabalho em região inferior. Por que eles querem? Porque eles querem expandir ainda mais os seus ideais de santidade e beleza. Não demonstravam, no entanto, apesar do suspiro, não demonstravam a necessária condição específica para o voo anelado, né? A condição específica, quer dizer, o perispírito não está uma densidade tão luminescente assim ainda para ir para onde vocês acham que devem ir ou para onde vocês estão supirando ir. Totalmente absortos, né? Envolvidos, enleados
né? No entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não cogitavam de qualquer mergulho no pretérito. Por isso que, muitas vezes, quando nos fascinamos pelo esplendor dos cimos, nem sempre nos sobra disposição para qualquer vistoria aos nevoeiros do vale, né? Então, estão vendo? Eles estavam progredindo muito. Aí eles estão lá na mansão Paz, na região infernal. Estão progredindo muito, décadas e décadas de trabalho no bem, beleza. Aí os espíritos superiores vêm fazer uma visita aqui. Aí faz uma visita para nosso lar, faz uma visita para a colônia Alvorada Nova, ou colônias mais altas. Aí, mas tem que voltar, porque o seu lugar de trabalho é esse aí. Aqui você só veio dar um período de férias, você só veio, né, fazer uma excursão rápida. Mas aí a pessoa começa a desejar, né? Aí ela começa a desejar, a ficar absorta no entusiasmo de ir para cima. Ora, aí o que eles fizeram? Quero ir, já suspirando ir para os lugares superiores, né? Mas está caladinho, não fala nada. É como o André Luiz, lá no final do livro Nosso Lar, né? Se não me deram a oportunidade de eu vir para minha casa, por que eu vou abrir minha boca? Não vou abrir minha boca. Eles sabem o que é melhor para mim mais do que eu próprio, então eu estou quietinho. Mas não estou, mas interiormente estou com desejo, mas estou calado, né? E eles, quero ir para cima, quero ir para cima. Não cogitaram, não pensaram de qualquer mergulho no passado. Quer dizer, né? Mas ir lá para trás, será que vocês não fizeram algum erro? Nem pensou. Estão fascinados pelo esplendor de cima. Não quer fazer uma vistoria no vale. Tá. Dessa forma, passaram a desejar ardentemente a ascensão, sentindo-se algo desencantados pela ausência de apoio das autoridades que lhes não reconheciam o mérito imprescindível, né? E aí eles, puxa, eu estou aqui nessa posição, já suspirando, um local superior a 15 anos, e eu não tenho apoio do pessoal de cima, né? Os ministros vêm, estão aparecendo aqui na tela, a gente se comunica 2 vezes por semana na reunião mediúnica aqui, né? Mas eles não estão apoiando a nossa ida. E o tempo passa. Dilatava-se o impasse. Quando um deles, ou Ascânio ou Lucas, solicitou o pronunciamento da direção geral a que nos achamos submissos, né? Então, aquele ministro que vem lá, né, 2 vezes por semana para conversar com eles, dar os caminhos, solicitou, abriu a boca e falou. Ora, primeiro, o requerimento encontrou curso normal. Não teve pressa, não pulou fila, não. Não teve pulo de fila. Não, põe o processo do Ascânio e do Lucas aí para cima. Requerimento encontrou curso normal até que, em determinada fase, ambos foram chamados a exame devido. A posição imprópria que lhes era característica foi carinhosamente analisada por técnicos do plano superior, que lhes reconduziram a memória a períodos mais recuados de tempo. A mesma coisa que a dona Laura no livro Nosso Lar, não é? Ela vai reencarnar? Vai. Então, o que ele faz? Ó, vai no Ministério aí do Esclarecimento. Pega aqui, esse livro é o livro da sua vida, de 300 anos da sua vida. Não vamos trazer capítulos de 400 anos, 500 anos para trás, tu não vai conseguir ler. Aí ela leu aquela história da sua vida, da vida dela mesma, né? E agora, não, isso é um romance. Não, mas agora você vai passar por um tratamento magnético para você lembrar essa história. Ah, era eu mesmo.
Meu Deus, eu fiz tudo isso? Que coisa, que coisa. Como é que eu fiz tudo isso? Pelo amor de Deus, quantos erros. Eu tenho que reencarnar para pagar esses débitos de 300 anos. Então, o que eles vai acontecer com eles aqui? Olha, Carmen, com todo o amor, vamos submeter vocês a um tratamento magnético aqui. Trouxeram a memória deles períodos mais recuados no tempo. Diversas fichas de observação foram extraídas do campo de memória mnemônico, a maneira de radioscopias dos atuais serviços médicos no mundo. E por intermédio dessas fichas de observação, do que estava no fundo da memória deles, por intermédio delas, importantes conclusões surgiram à tona. Em verdade, Ascani e Lucas possuíam créditos extensos, adquiridos em quase 5 séculos sucessivos, 500 anos de aprendizado digno, somando as 5 existências últimas nos círculos da carne e as estações de serviço espiritual. Quer dizer, 5 séculos de serviço, de aprendizado, de trabalho digno. E ainda, reencarnaram 5 vezes durante esse prazo. Reencarnações de muito trabalho, de muito serviço no bem, as 5 últimas. E durante os interstícios entre as vidas, também muito serviço espiritual, nas vizinhanças da arena física. No entanto, quando a gradativa auscultação lhes alcançou as atividades do século XV, lembra? Século XV, você acha que a gente usa essas roupinhas aqui, fininhas, né? As roupas têm brasões, são pesadas. Eu só saio na rua com uma espada na cintura. No mínimo, né? De cavalo, com várias pessoas. A morte é aqui e ali. Todo mundo chutou minha canela, pum, faca no pescoço, caído no chão. Né? Não tem serviço de ambulância, não tem nada. Coisa no mundo bravo. Século XV. Algo surgiu que lhes impôs dolorosa meditação. Agora, traz na memória aquelas falhas passadas. Pelo amor de Deus, hein? Pronto, aí ficou em dolorosa meditação, trabalhando com uma dor interna. Arrebatadas ao arquivo da memória, e a doer-lhes profundamente no espírito. Depois da operação magnética que nos referimos, reapareceram nas fichas mencionadas as cenas de abominável, as cenas de funesto delito por ambos cometidos em 1429. Logo após a libertação de Orleans, quer dizer, a primeira grande vitória de Joana d'Arc, né? Primeira grande vitória de Joana d'Arc para retirar os ingleses do solo francês foi na cidade de Orleans. No exército de Joana d'Arc, famintos de influência junto aos irmãos de armas, quer dizer, eu quero ascender aqui. Eu estou querendo ser o coronel desse exército, os dois, né? Famintos de influência junto aos irmãos de armas, só que esses dois aí estão sendo meus adversários. O que eu vou fazer? Vou dar um jeitinho de eliminá-los, né? São cenas abomináveis, um delito abominável para conquistar influência, né? Para conquistar insígnias. Não hesitaram em assassinar 2 companheiros, precipitando-os do alto de uma fortaleza no território de Gantinais, no sul da França, sobre fossos imundos. Quer dizer,
A gravidade, para ele chamar de abominável, de funesto, de ominoso delito, como foi que eles praticaram isso? Porque tudo isso é levado em conta, mas eles precipitaram do alto de uma fortaleza 2 outros irmãos, lançando eles em poços imundos, para terem honrarias, para, né, terem influência no exército, embriagando-se nas honrarias, que lhe valeram mais tarde de torturantes remorsos além do sepulcro. Depois que morreram, né, um homem do século XV, pelo amor de Deus, vai sentir alguma tortura um homem do século XV? Qual é o sentimento de um homem do século XV? Qual é o intelecto do homem do século XV? Pode esquecer, se hoje a gente não tem amor, no passado é que não tinha mesmo, né? Então, morreu. Torturantes remorsos depois da morte. E, em vida, embriagou-se nas honrarias. Chegados a esse ponto da inquietante, agora ficou inquietante, investigação na memória, pela respeitabilidade de que se revestiam, foram inquiridos pelos poderes competentes se desejavam ou não prosseguir na sondagem singular. Quer dizer, agora a coisa ficou meio, né? Ficou inquietante. A minha alma está sofrendo com essa lembrança por ter passado por esse processo, né, de desarquivar o que estava guardado na minha memória. Aí, como eles eram respeitáveis, a espiritualidade superior, vocês querem prosseguir? Vamos lá para o século XIV? Vamos lá para o século XIII? Vamos lá para o século X? Não quero mais não quero mais saber de nada, para por aí. Ao que responderam aí, ó, negativamente, não tem como. Preferindo liquidar a dívida antes de novas imersões nos depósitos da subconsciência. Desse modo, em vez de continuarem insistindo na elevação a níveis mais altos, suplicaram, ao revés, em contrário, o retorno ao campo dos homens, no qual acabaram de pagar o débito a que nos aludimos. Pergunta. Essa é a história só deles, né? Não tem nada a ver comigo essa história. Não tem nada a ver comigo. É melhor não deixar só ficar no trabalho mesmo do que pedir para ir para outro lugar melhor, a ascensão. Só trabalha, porque larga a mão dessa pergunta, né? Se voltar ao nosso passado aí, é tenebroso. Como disse aqui, né, anteriormente, é escabroso. Escabroso. É isso aí. Então, querem ir mais a fundo? Hã? Não. Quer ir mais a fundo nessa pesquisa? Não. Quer ir lá para cima? Não, quero reencarnar. É melhor. Quer ir lá para cima? Não quero, não. Quero reencarnar e pagar esse débito de uma vez. Né? Olha que coisa. Então, vejam, também não vai ser, digamos assim, se a gente for para uma colônia razoável, como nós estamos trabalhando aqui, né? Mesmo que seja uma colônia do umbral, como o nosso lar, ou outra inferior, né? Aí a gente está trabalhando aqui, vai trabalhar lá. Vai trabalhar lá, e vamos trabalhando. Aí, olha, João, você não quer fazer uma excursão no teu período de férias, depois do teu 1 ano de trabalho aqui, você pode tirar umas férias aí de 1 semana. Lembra? André Luiz ele só foi para a casa dele depois de 1 ano de trabalho no pior lugar. No trabalho mais, digamos assim, mais bruto da colônia Nosso Lar, era o trabalho dele. Depois de 1 ano lá, olha, você está em condição de voltar à Terra. Você pode tirar umas férias de 1 semana. Quer ir lá para sua casa? Acha que vai ser o país das delícias? Gerou mais trabalho, né? Aí, João, você já está 1 ano trabalhando aqui nas câmaras de retificação, de regeneração. Você está querendo tirar umas férias? Você quer ir lá para cima? Quer ir lá na colônia superior? Quero! Aí você começa a se encantar.
Meu Deus, lá é magnífico, eu quero morar lá. Por que ainda não vou? Meu Deus, estou aqui nessa Câmara, tem 15 anos, 20 anos de trabalho, 50 anos. Eu estou aspirando... João, vem aqui, vamos fazer um tratamento na sua memória. Não, vai lá para baixo, reencarna. Eu quero reencarnar para pagar débitos do século XV, do século XII, do século V. Percebe a coisa? Aí, Hilário, como? Intrigado. Quer dizer, como que eles resgataram, né? Pediram, ao invés de subir, pediram para reencarnar para pagar esse débito. Como? Já que podiam escolher o gênero de provação, em vista dos recursos morais amealhados no mundo íntimo, outros não vão ter recurso, né? Outros não vão poder escolher. Eles podiam escolher, informou o orientador. Optaram por tarefas no campo da aeronáutica. Já viram o que eles escolheram? Aeronáutica. Vai morrer no acidente de avião, como esse que é retratado no livro. Porque lá no século XV, precipitaram pessoas em fossos infernais numa fortaleza. Então, agora vai morrer no acidente de avião. Escolheu. Quer dizer, passou quantos anos? Então, vejam bem, né? Nós estamos aqui em 2022. Mas talvez na nossa vida atual haja uma possibilidade de resgate de 5 séculos para trás, de 10 séculos para trás. Quanto mais evoluído, mais paga um débito mais antigo. Emmanuel está reencarnado aí, provavelmente pagando o débito da época em que ele era Públio Lentulus. E ainda, se ele estiver trabalhando bem, ainda paga os débitos do Públio Lentulus Sura. 50 anos, 60 anos mais para trás ainda. Nós não, assim não. Ó, vai, paga aí 3 séculos para trás, paga 5 séculos para trás. Né? Deixa para pagar 10 séculos para trás o Haroldo, o Alberto Almeida. Há 2 meses regressaram às nossas linhas de ação, depois de haverem sofrido a mesma queda mortal que infligiram aos companheiros de luta no século XV. Eles escolheram passar por isso. Poderia ter escolhido uma coisa mais leve, como foi o Adelino. Adelino, você não quer morrer como você matou seu pai? Não. Tem um outro jeito? Tem. Pelo trabalho. Tá bom. Então eu vou. Mas você vai ficar um pouco doente, porque o seu próprio perispírito está carregando as recordações do arrependimento do assassinato que você deu ao seu pai, com esses fluidos incandescentes. Então, tu vai ficar meio doente. Mas se tu trabalhar no bem, pode ser de uma forma mais suave, mas esses 2 aqui, elevados, escolheram. João, por mais que tenha escolhido e daí reencarnou, chegou aqui, começou a trabalhar, nossa, se dispôs a total renúncia, devotamento. Ele, por mais que tenha escolhido, ele vai morrer assim? Sim. Sim, porque isso aqui é uma coisa muito marcante e é um resgate do débito. Está condicionado, né, a esse resgate, então. Nesse caso aqui está. E agora, vê bem, o livro não vai esclarecer mais, digamos, vocês já nasceram, já têm um nível elevado, tem 5 vidas que vocês trabalham no bem. Ora, isso vai se refletir na alma, você nasceu, é um bebê, vai para a escola, é um guri que se destaca na escola, estuda bem e tal, jovem, começa a frequentar as instituições religiosas, se comporta bem, se teve pais, se também tem o mérito de ter pais, digamos assim, que os auxiliem nesse estudo de desenvolvimento moral. Isso também tem mérito, né? De ter esse pai ou ter tido aquele que impulsiona na direção do desenvolvimento da moral. Aí o livro não fala, mas com que idade eles vão morrer? Percebe? Quando você está no plano espiritual, olha, eu quero ingressar na aeronáutica, vou prestar um concurso ou vou como soldado mesmo, e com 18 anos eu entro lá, e eu quero morrer logo.
já sofre a morte ali com 25 anos. Resgata o débito. Resgata o débito. Agora o outro, não, eu quero que isso aconteça quando tiver 50 anos. Qual foi, assim, a vantagem? Não tem muita, não. Não tem muita, não. O livro não esclarece. Eu sei que eles escolheram isso e vão passar. Eles querem passar. Percebe? Não é brincadeira, não. As questões espirituais são muito sérias. Não, eu quero levar essa morte. Não, eu quero levar essa morte. Eu quero porque eu quero arrancar as sombras da minha alma. É o mais importante. E o nosso caro instrutor visitou-nos nos preparativos, visitou-os nos preparativos da reencarnação agora terminada, né? Quando foi a época deles reencarnados, você fez alguma visita? Inquiri respeitoso. Sim, por várias vezes os avistei antes da partida. Associavam-se à grande comunidade de espíritos amigos, em departamento específico de reencarnação, no qual centenas de entidades com dívidas mais ou menos semelhantes às deles também se preparavam para o retorno à carne, abraçando assim trabalho redentor em resgates coletivos. Quer dizer, a espiritualidade superior que estava preparando o planejamento, a reencarnação deles, também estavam preparando simultaneamente de outros. E vocês aqui, galera, vocês vão morrer num desastre de avião, tá bom? Tudo preparadinho para vocês. O Ascânio e o Lucas escolheram isso. Alguns aqui desses que vão passar por esse resgate coletivo não foi escolha, não, nem estão sabendo. Vamos reencarnar aqui, vocês não estão sabendo, mas vocês vão desencarnar no acidente de avião. Lucas e Ascânio e alguns outros estão sabendo e escolheram e quiseram passar por isso. Os outros não escolheram, não. Aí, ó. E todos podiam selecionar o gênero de luta em que saldariam as suas contas? Perguntei. Perguntei ainda com natural interesse. Nem todos. Nem todos, disse Druso convicto. Lembra da dona Laura, no livro Nosso Lar, quando ela vai reencarnar? O esposo já foi na frente. Aí o que acontece? Na casa dela, junta um monte de gente, vão alguns ministros da colônia Nosso Lar, porque ela vai reencarnar. Está todo mundo ali, digamos assim, né? Puxa, que coragem, é isso aí, tem que reencarnar, vai pagar os débitos, e ela está preocupada. E ela está preocupada, porque sabe que aqui há um risco da gente, em vez da gente diminuir o débito, a gente aumentar. Aí vai um ministro na casa dela para conversar, para dar um otimismo, para dar ânimo, para que ela venha com menos preocupação. Né? Olha, nós vamos estar aqui. Você acha que você vai assim, de qualquer jeito? Não, você não vai de qualquer jeito. Olha, o governador mandou um documento aqui falando dos teus... o setor de contabilidade disse que tu tem milhares de trabalho a benefício de mais de 1 milhão de pessoas nessa colônia. Você vai estar sozinha? Você não vai estar sozinha. O governador expediu um documento dizendo para ter esse cuidado, aquele cuidado na escolha dos genes que vão te ofertar o corpo. Lembram disso no livro Nosso Lar? Uhum. Então, os teus filhos vão estar aqui, nós vamos estar aqui, nós seremos teu amigo. Eu vou buzinar na tua orelha a boa direção. Vai. Aí ela se encheu mais de ânimo e veio. Então, aqui mesma coisa, eles estão, né? Provavelmente, pelo nível evolutivo a que chegaram, eles estão menos preocupados que a dona Laura, mas digamos, a amizade de centenas de espíritos, eles estão numa comunidade de espíritos amigos, uma grande comunidade de espíritos amigos, vão reencarnar o Ascânio e Lucas, não estão sozinhos, não estão superiores, inferiores, iguais a eles, ali juntos, isso, vão. Percebe? É assim, não estamos sozinhos nessa.
Tá vendo, Malu? Você poderia ter ido lá no negócio de vidro. Tá bem assistida. Sei lá se não é o dia daquele negócio cair, eu pular lá embaixo. Nem tá doido. Não. Olha, já pensou o plano de débito para resgatar? Que beleza. Ah, não. Estou dispensando. Olha, aquelas cadeirinhas de teleférico também. Fui num que era assim, parecia como é, um OVNI. Fui dentro, sentada e de olho fechado. Eu não abri meu olho momento algum. Meu marido diz, olha a paisagem. Eu digo, que paisagem? Eu não quero ver nada, eu quero chegar logo. Quero ver nada. Não, estou fora. Aí a equipe do desencarne, né, vai fazer o pessoal todo reencarnar. Aí, André Luiz, e todos podem selecionar o gênero de luta pela qual vão saldar as suas contas? Não, nem todos. Aqueles que possuíam grandes créditos morais, qual acontecia aos benfeitores a que me reporto, dispunham desse direito. Eles escolheram passar por isso. Assim é que muitos vi habilitando-se para sofrer a morte violenta em favor do progresso da aeronáutica. Agora ele já generalizou. Assim é que muitos vi escolher a morte violenta em favor do progresso da aeronáutica, da engenharia, da navegação marítima, dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral. Verificando, no entanto, que a maioria, por força dos débitos contraídos, a maioria, e consoante os ditames da própria consciência, não alcançava semelhante prerrogativa. Quer dizer, não vai escolher. Cabendo-lhe aceitar, sem discutir, as amargas provas na infância, na mocidade ou na velhice, em acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves. Beleza? Então vai morrer, aí viu aí ou não? Vai morrer na infância. Não teve tempo de trabalhar no bem. Vai morrer na mocidade. Não teve tempo de trabalhar no bem. Ou vai morrer na velhice, talvez tenha tido tempo. Em acidentes diferentes. Mutilação primária até a morte para redimir-se de faltas graves. Beleza? É muito legal, raciocina com frieza. Olha, eu tenho um débito para pagar, eu vou logo. Morro na fase infantil, pago esse débito, voltei. Voltei para o hospital, vou ficar 150 anos lá. Tô dentro melhor do que eu. Desse pacote. Melhor que ficar aqui na Terra. Não é o evangelho que diz, meu Deus, por que vocês estão reclamando a partida do jovem? Que vocês queriam que eles crescessem aí na Terra do que crescer no plano espiritual entre espíritos elevadíssimos? Que vocês querem que eles morreram jovens? Que vocês querem que ele siga caminhos escusos, tortuosos, complicando milênios da sua alma? O que eles estão querendo? Deixa eles irem. Não é a mensagem de Samson? Uhum. Isso me fez lembrar também aquele acidente de submarino que teve, né? Que o submarino afundou matando lá, acho que foram 14 ou 13 soldados lá. Gente, eu fiquei tão triste com aquilo lá. Foram 2 vezes que aconteceu. Foi um e depois foi um outro que também foi até recente, que explodiu, né? Que tinha sumido e explodiu. Eu fico pensando, né? Quantas pessoas que às vezes estavam nessas preparações ou não, mas estavam todos reunidos juntos lá, daquela forma. Sim. Resgate coletivo. Legal, né, gente? Muito legal. A gente tem que estudar muito esses esclarecimentos. Do avião também, que o cara jogou no meio daqueles morros, tudo lá na Europa, que foram acho que era alemão o cara, o piloto. Ele trancou o piloto para fora, ele era o copiloto, e matou não sei quantas pessoas, e muitos eram adolescentes que estavam ali. Alguns escolheram, como diz o livro, né? Esses
esse gênero de morte. Outros não tiveram essa opção de escolha, mas todos resgatando débitos pregressos aí, né? Eu ouvi dizer também que aqui no Brasil, naquele acidente, né? Acidente que teve naquela Boate Kiss, eu ouvi dizer, porque as conversas vão chegando, então não sei dizer se é verdade ou não, mas eu ouvi dizer que aquela prova coletiva que aconteceu de várias pessoas morrerem na boate com aquele gás estava se referindo justamente aos soldados, aos comandantes lá que asfixiavam as pessoas nas câmaras de gás na época do Holocausto, né? De Hitler lá. E eu fiquei impressionada também. Eu falei, gente, faz sentido, não é aleatório. Faz sentido. A gente não pode afirmar com certeza se é justamente o da câmara de gás. Mas teve alguma coisa no passado de todos eles que foi erro grave e é um resgate coletivo. Então, a mensagem provavelmente carrega um fundo de verdade. Só vai mudar um acidente ou outro. Só vai mudar um assassinato ou outro, mas é o resgate coletivo. Verdade. Legal, gente? Vamos ao próximo? Vamos para o próximo. Então, deixa eu